Boa tarde, senhores e senhoras. Meu nome é Alex Brocal. Eu sou Arthur Barcelos. Olá, eu sou o Bruno. Olá, eu sou Cecília Sato. Boa tarde, eu sou o Dantas. Olá, eu sou o João Matheus. E eu sou a Estela. Nós somos o terceiro E do Colégio Militar Dom Pedro II e esse é o nosso videocast TBD. Hoje discutiremos uma temática muito atual, a violência humana. Para aprimorar nossa discussão, analisaremos e faremos relação entre as obras Por que a Guerra, um diálogo entre Einstein e Freud e o poema 14 da coleção Poemas aos Homens do Nosso Tempo, de Rida Hilsch. Bom, no episódio de hoje, nós discutiremos sobre a violência, mais especificamente como o ser humano reage ao advento da guerra. Ao longo da história, diversas obras foram escritas tentando analisar e compreender o sentido e objetivo da guerra. Entretanto, escolhemos o diálogo entre Einstein e Freud, pois trazem indagações essenciais para entender as motivações do ser humano, a guerra e a destruição. Ademais, por ser um diálogo entre dois pensadores, a obra traz diferentes perspectivas sobre o assunto. Einstein, renomado físico teórico, apresenta uma visão mais prática, enquanto Freud, psicanalista e considerado pai da psicanálise, apresenta uma visão da psique humana. Além disso, escolhemos o poema 14 da coletânea de poemas de Hilda Hilst, Poemas aos Homens do Nosso Tempo, pois, ao longo de seus textos, a autora discorre sobre diferentes temas. Contudo, um conceito recorrente é a violência da guerra, influenciada pelo período da Segunda Guerra Mundial. Bom, eu e a Estela, nós vamos dar um pouco da contextualização do livro e vamos analisá-la junto com vocês. Então, em 1925, a Liga das Nações criou o Instituto Internacional de Cooperação Intelectual, com o objetivo de promover o intercâmbio de ideias e pensamentos entre as nações. Então, em 1931, Albert Einstein enviou a primeira do que seria várias cartas com indagações sobre a motivação das guerras para Sigmund Freud. Exatamente. Como já foi apresentada pela Cecília e pelo Dantas, a obra é um conjunto de cartas, é uma troca de cartas, em que Einstein mandou a primeira carta para Freud e depois segue com a resposta. Na primeira parte da obra, que é a parte do Einstein, ele aborda diversas questões, diversos assuntos, como a ameaça iminente da guerra, a possível criação de um organismo judiciário internacional para mediar a relação entre as nações, os desafios para a criação desse organismo, o fato que existe uma minoria dominante que utiliza o seu poder para incentivar a maioria a esse sentimento de guerra, as questões econômicas que também levam à guerra, e, por fim, ele finaliza as suas indagações com uma indagação final, que é, abre aspas, é possível controlar a evolução da mente do homem, de modo a torná-lo à prova das psicoses do ódio e da destrutividade? Fecha aspas. Na visão de Freud, há no ser humano uma dualidade entre instintos, que muitas vezes é utilizada para justificar atos bárbaros. E quais são esses instintos? Bom, nós temos dois. O instinto erótico, que tende a preservar, e o instinto destrutivo, que tende a destruir e a matar. Para Freud, quando você tenta direcionar os instintos para um objeto externo, eles sempre serão causadores de guerras, principalmente com o auxílio de órgãos especiais, pois florescem no indivíduo uma necessidade de dominar e de autopreservar, assim destruindo a vida alheia. Pois é, exatamente. Como o Dantas explicou, o Freud ele trata muito na sua carta essa teoria dos instintos, que é uma teoria muito desenvolvida na psicanálise. Essa teoria afirma que tem uma dualidade inerente ao ser humano, o seu instinto de preservar e seu instinto de destruir. Além disso, igual o Dantas comentou, um instinto não pode operar isolado do outro. O Freud ele chega a exemplificar isso no seu texto. Eu vou ler um trecho agora. Abre aspas. Assim, por exemplo, o instinto de autopreservação certamente é de natureza erótica. Não obstante, deve ter à sua disposição a agressividade para atingir o seu propósito. Fecha aspas. Por fim, Freud apresenta a ideia de que, apesar de não ser possível você isolar um instinto destrutivo, é possível tentar contrapor ele com um instinto erótico, estimulando os vínculos emocionais entre os homens. Ele também fala disso no seu texto. Abre aspas. Em todo caso, como o senhor mesmo observou, não há maneira de eliminar totalmente os impulsos agressivos do homem. Pode tentar desviá-los num grau tal que não necessitem encontrar expressão na guerra. Nossa teoria mitológica dos instintos facilita-nos a encontrar a fórmula para métodos indiretos de combater a guerra. Se o desejo de abolir a guerra é um efeito do instinto destrutivo, a recomendação mais evidente será contrapor-lhe o seu antagonista, Eros. Tudo que favorece o estreitamento dos vínculos emocionais entre os homens deve atuar contra a guerra. Coincidentemente, eu e o Bruno iremos apresentar um pouco sobre Hilda Hilst e suas obras, tal como o poema Homens do Nosso Tempo, onde aborda o questionamento da insensibilidade humana, sendo demonstrado pela linguagem da própria autora, como uma expressão de grito, desespero e angústia para despertar os seus leitores. Exatamente. O poema 14, especificamente, retrata os tempos da Segunda Guerra Mundial, destacando os genocídios causados pela guerra e os outros temas relacionados com a violação dos direitos humanos.
reafirmando o grito de desespero para conscientizar os leitores sobre as atrocidades que ocorreram naquela época e como pode se refletir na atualidade. Com isso em mente, iremos analisar o poema 14 da obra Homens do Nosso Tempo. Bom, agora eu vou ler aqui. Bombas limpas, disseram, e tu sorris, e eu também. Já nos vemos mortos, um verniz sobre o corpo. Limpo, estáticos, mais mortos do que limpos. Exatos nossos corpos de vidro. Rígido à mercê dos seus atos. Homem político. Bombas limpas sobre a carne antiga. Vitral esplendente e agudo sobre a tarde. E nós da tarde repensamos mundos, a limpeza fatal sobre as nossas cabeças. E tu sabia, enlouquecia. Homens, hienas, dirigentes do mundo. Como lido por Bruno, dessa forma, o poema tem como principal objetivo ironizar a ideia de uma arma limpa, algo que supostamente era para ajudar os outros, porém indo contra seu próprio conceito de arma, já que arma, pelo seu conceito básico, seria se ferir alguém que está do seu lado. Assim como retratado no poema anteriormente lido, as chamadas bombas limpas, apesar do nome, iriam causar mais morte do que os próprios corpos limpos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a relação dessa análise que eles fizeram com meus colegas à realidade em si. Em todas essas análises que foram propostas, em todas essas obras, os seus respectivos autores exploram temas relacionados com a guerra, igual notado. E o motivo pelo qual o ser humano ainda as pratica, ainda as comete, ainda tem muitas guerras no mundo por isso. Bom, esse tema ele é muito importante hoje em dia, pois está relacionado à nossa realidade. Hoje em dia ocorrem guerras ainda, como por exemplo no poema 14 da Hilda Rist, apresentado pelo meu colega Bruno e Barcelos. Nele é demonstrado a ignorância e insensibilidade do ser humano em relação a guerras, relacionadas principalmente à Segunda Guerra Mundial, a época que esse poema foi escrito, e a criação de armas limpas. Essas são armas de grande destruição, com o intuito de limpar o campo de batalha, mesmo que essas não tenham nenhum intuito de limpeza e paz, mas sim de destruição, como visto em bombas nucleares, em Hiroshima e Nagasaki. Neste poema também, ela comenta um pouco sobre os diversos crimes de guerra cometidos pelo ser humano, acontecimentos que ainda se perpetuam hoje em dia nas diversas guerras esquecidas pelo mundo. Ela também comenta um pouco sobre o homem político, uma figura que controla a maioria e não é afetada pelas suas consequências de escolhas. Um exemplo dessa atuação desse homem político foi na Guerra do Congo, onde, após uma separação de raças dos povos locais, realizado pelo governo belga com o intuito de dominação, houve um massacre, ocorreu, no caso, um massacre da população considerada inferior. E essa influência do governo belga nas decisões do Congo para Hilda Rich é considerada uma ação do tal homem político. Agora, outro exemplo, outra vertente, é a visão de Freud. Freud, em seu livro Por que a Guerra, explica sobre a incessante psicose do homem ao ódio, que causa diversos conflitos, sendo esse um dos motivos para que atualmente existem 59 guerras simultâneas ocorrendo no planeta hoje em dia mesmo. Além desse conceito, Freud também defende a tese de que se ao obter muito controle, muito poder e ter à sua disposição o auxílio de órgãos especiais, o ser humano tende a ser o instinto destrutivo, causando vários conflitos. Essa tese ela também pode ser provada por um conflito atualmente, hoje em dia, que aparece em muitas notícias, como o conflito da Rússia e Ucrânia. Nele, um presidente com muito poder, muita influência, ele sente a necessidade de agir a respeito de tal poder, por meio da dominação de outro país, causando um enorme conflito. Dessa maneira, passaria agora a palavra para Joãozinho, que terminará o nosso trabalho, concluirá. Bom, por fim, os poemas de Hilda Rich abordam a violência, a angústia e a busca por sentido em meio ao caos, refletindo uma profunda inquietação diante da condição humana. Esse sentimento se conecta aos diálogos entre Einstein e Freud, especialmente em suas discussões sobre a guerra e a natureza agressiva do ser humano. Entre o poema e os diálogos de Einstein e Freud, pode ser visto a forma de como todos exploram a violência. Eles abordam a guerra de um ponto de vista social e psicológico. E o poema fala que o sofrimento e o conflito fazem parte da natureza do ser humano, abordando conceitos como a arma limpa, o que tem o intuito de purificar a humanidade, por meio de uma arma, sendo totalmente o contrário do conceito de paz. Para Einstein, a guerra era um fenômeno que podia ser combatido por meio de mudanças políticas e institucionais. Já Freud falava que a guerra era provocada por impulsos destrutivos dos seres humanos. Portanto, a política poderia conter, mas não eliminar a guerra. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho. Esse foi um trabalho que a gente colocou bastante cuidado, porque nós trabalhamos com obras bem complexas e ricas de conteúdo, igual o Alex explicou, muito relacionadas com a realidade atual. Então, assim, foram horas de pesquisa, de leitura, de discussão, para tentar resumir aqui e passar um pouco para vocês do conhecimento que a gente absorveu. Eu espero que vocês também tenham aprendido, espero que também tenha sido uma experiência boa para vocês. E é isso, muito obrigada!